Fala pessoal, tudo bem? Bora dar sequência aqui. Hoje nós vamos de direitos sociais. Galera, é o seguinte, direitos sociais, você tem a maioria das questões sendo cobrado na leitura do artigo 6º até o 11º da Constituição. Então vale a pena ler o texto seco da Constituição. Você vai ver que mais de 90% dos itens de prova você vai resolver dominando a literalidade do texto seco da Constituição. Aí existe um outro tipo de questão que é montada em cima das características dos direitos sociais. Aí beleza, aí você não consegue resolver pela literalidade da Constituição. Precisa entender a parte doutrinária, perfeito? Mas a gente vai dar uma passada aqui nessas características, que é a parte doutrinária. Vamos verificar então alguns direitos que o trabalhador doméstico não possui e aí depois a gente faz algumas questões para mostrar para vocês como é que isso cai em prova. E já adianto, por favor, façam a leitura do artigo 6º ao 11º, porque você vai resolver quase todas as questões de prova dominando só o texto seco da Constituição Federal. Beleza? Bora lá então. Sem mais delongas, nós temos aqui direitos sociais. Você vai ter que dominar, galera. Leitura do artigo 6º ao 11º da Constituição. Fechado? Nós temos aqui as características, que são geralmente os temas que, quando caem em prova, filtram candidatos. Vamos lá. Ó. Direitos de segunda geração. A gente viu com vocês que os direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança, são de primeira geração, que foram aqueles direitos criados na bandeira da liberdade da Revolução Francesa. Primeiro núcleo de direitos que a sociedade conquista frente a um Estado de Direito. No século XIX para o século XX, começa então, gente, aquela discussão de classes sociais, não é isso? As teorias marxistas, né? A implementação do comunismo, União Soviética, China, perfeito? Né? Disseminando então essas lutas de classes, e aí começa aquele barril de pólvora na Europa, né, principalmente na Alemanha, depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra, que o Tratado de Versalhes impõe, né, sanções severas à derrotada Alemanha, então a Alemanha entra em um colapso econômico, entra em um colapso de classe social tremenda, aparece aí a figura de Hitler, não é isso? Que promove aquele nacionalismo, o proletariado, e aí começam então essas lutas de classe. É nesse barril de pólvora que vai surgir então a figura dos direitos sociais. Inclusive a Constituição de Weimar, faz parte lá da Alemanha, e a Constituição mexicana foram as primeiras a colocar nas suas constituições, né, a preservação desses direitos sociais. Qual era a dinâmica desses direitos sociais? Até então, você tinha aí a predominância da Revolução Industrial, do capitalismo, né? E essa luta aí entre patrão e empregado, luta de classes, o capitalismo expande, né? Vem o colonialismo, vem a industrialização, e aí você vem a concentração de renda na mão de poucas pessoas e uma massa, né, de operários sem nenhum direitos frente a esse modelo de Estado constituído. E aí, os direitos sociais aparecem nesse contexto da história, com base na bandeira da igualdade da Revolução Francesa. A partir daí, as constituições começam a codificar em seu texto, Constituição mexicana de 1917, Constituição de Weimar na Alemanha, colocando então direitos que protegiam as classes sociais, principalmente contra o avanço desse modelo do capitalismo, da concentração de renda. Perfeito? E é aí que aparecem esses direitos sociais. Ele veio com uma pegada diferente, né? Uma pegada de que o Estado deveria assegurar esses direitos frente ao capitalismo. Perfeito? Então, e aí aparecem os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, como preservação desses direitos nas constituições. Por isso que diz que eles são chamados de direitos de segunda geração. Perfeito? Tá? Então você tem o de primeira geração, que são os direitos individuais, e o de segunda geração,
né, os direitos sociais, calcado aqui no princípio da igualdade da Revolução Francesa. Então, esses direitos veio com esta missão, né, de tentar diminuir essa desigualdade gritante que o capitalismo criou com a Revolução Industrial, concentrando, né, a riqueza na mão de poucos e distribuindo miséria para o resto da sociedade. Então, agora o Estado é que vai ter que intervir. O Estado vai ter que se meter para poder tentar reduzir essas desigualdades. Porque até então estava escrito que todo mundo era igual perante a lei, mas na prática isso não se efetivava, porque os ricos continuavam sendo cada vez mais ricos e os pobres, massa operária, cada vez mais pobre e sem nenhuma lista de direitos frente a esse modelo de concentração de renda promovida pelo capitalismo. Então, para garantia da igualdade, de que todos são iguais perante a lei, aparecem então os direitos de segunda geração, onde o Estado vai ter que intervir para garantir educação, para garantir saúde, para garantir segurança para a sociedade, haja vista que a massa proletariada das camadas sociais, que era apenas a mão de obra dos grandes, né, industriais, não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à segurança, porque não tinha condição econômica de garantir esses direitos. Aí ficou esta missão. O Estado vai ter que buscar fazer um equilíbrio desse desnível social. Então, o Estado, a partir desse momento, você tem esta missão. Dê direito à saúde, garanta educação, segurança, trabalho para toda a massa da coletividade. Por isso que é classificado, gente, como prestação positiva. Porque se o Estado vai atuar para você ter acesso a um direito, então o Estado fica em uma posição positiva, né? Depende da atuação do Estado. Isso aqui depende da atuação do Estado para garantir esses direitos e garantir a igualdade entre as pessoas. Beleza? Então, os direitos individuais, você tinha uma abstenção do Estado. Vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade, a gente já nasce com esses direitos, a gente não depende da atuação do Estado. Perfeito? Agora, os direitos sociais, não. A gente depende da atuação do Estado para que, com essa atuação do Estado, consiga diminuir essa desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Perfeito? Uma distribuição melhor desses recursos. Depende de políticas públicas, haja vista que depende da intervenção do Estado. Se depende de políticas públicas, não tem aplicabilidade imediata, é isso? Não possui aplicabilidade imediata, porque depende de políticas públicas para sua implementação total. Depende da atuação do Estado, arrecadando recursos e criando hospitais, construindo escolas, contratando médicos e professores para a garantia dos direitos sociais. Se não tem aplicabilidade imediata, é norma de eficácia limitada. É uma meta para o futuro, por isso que a gente chama de norma programática. De eficácia é o que a gente limitada porque não tem aplicabilidade imediata. Princípio do não retrocesso. Na medida que esses direitos sociais vão sendo efetivados, a regra é que não haja um retrocesso na prestação desses direitos sociais. Perfeito? E o princípio da reserva do possível. O que isso quer dizer, gente? Disponibilidade financeira. O Estado precisa arrecadar para poder garantir saúde e educação para toda a sua coletividade. Perfeito? Então, essa intervenção do Estado, gente, vem com esta missão de promover a igualdade, com base em uma desigualdade que foi criada durante toda a Revolução Industrial, onde você teve uma concentração de renda na minoria da sociedade e a massa, que era o operário, né, desprovido de qualquer direitos, não sendo assegurado. Perfeito? A burguesia no controle de tudo e a grande massa da sociedade, que eram os operários, sem nenhum direito. Então,
o Estado atuando, promovendo educação, promovendo saúde, promovendo moradia, promovendo lazer, isso acaba garantindo que uma igualdade no tratamento entre aqueles que possuem recursos e aqueles que são desprovidos de recursos. Perfeito? E aí é só você lembrar, né, as ideias marxistas de Karl Marx, comunismo, perfeito? Que veio calcado justamente com essa revolução dos operários, né? Os operários começaram então a gritar por direitos naquele momento da história, ali no século XIX, início do século XX. E aí a Constituição mexicana e a Constituição de Weimar na Alemanha foram as primeiras a garantir esses direitos sociais para toda a sua coletividade, devido ao momento histórico. Agora, cuidado aqui, ó. A disponibilidade financeira, que é o princípio da reserva do possível, nós temos que tomar um cuidado com esse princípio. De fato, o Estado, para garantir esses direitos, ele precisa arrecadar os impostos para prestar esses direitos à coletividade. Ok, precisa sim. Agora, ó o cuidado. Existe o princípio da reserva do possível para a garantia do mínimo existencial e para a garantia da implementação total. Cuidado com essa informação aqui, ó. A implementação total desses direitos. O Estado pode alegar que está passando por dificuldade financeira e por isso não vai garantir o mínimo existencial desses direitos sociais? O Estado pode alegar que está passando por dificuldade financeira e por isso não pode garantir a implementação total desses direitos? Esse é o tema mais cobrado em prova dentro das características dos direitos sociais. Gente, o mínimo existencial desses direitos, saúde, educação, moradia, lazer, tá? Entre outros, que são os direitos sociais, o Estado não pode alegar dificuldade financeira. Porque o mínimo existencial, o Estado tem a obrigação de prestar, porque isso garante a dignidade da pessoa humana. Agora, para a implementação total desses direitos, não é isso? Para a aplicabilidade total desses direitos, perfeito? O Estado pode alegar que está passando por dificuldade financeira e por isso não está conseguindo prestar saúde e educação com excelência, aí ele pode alegar, perfeito? Porque a implementação total desses direitos depende de políticas públicas e de arrecadação financeira. Então, se você tem uma queda na arrecadação financeira, tributária, você também vai ter, consequentemente, uma queda na prestação desses serviços. Então, cuidado com essa informação. Para o mínimo existencial, o Estado, gente, ó, não pode alegar esse princípio da reserva do possível, ele não pode alegar que está passando por dificuldade financeira e não garantir o mínimo existencial desses direitos. Não pode. Agora, para sua implementação total, aí sim, o Estado pode alegar que, naquele momento, ele não está tendo disponibilidade financeira para garantir 100% da prestação dos direitos sociais. Então, cuidado com o princípio da reserva do possível, que é a disponibilidade financeira, quando o Estado vai alegar prestar o mínimo existencial e a implementação total desses direitos. Tudo bem? Entendido isso aí? Muito cobrado em prova o princípio da reserva do possível dos direitos sociais. Fechado? Olha o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Aqui não tem para onde correr, gente. É o famoso copiou, colou. Tá? Vai cobrar na tua prova se saúde é direito social, se saúde não é direito social. Tem um mnemônicozinho que a galera faz aqui, ó, para tentar memorizar. Ó. PT, sem sal, com 2 As. Beleza? Aí, P vem de Previdência Social, P de Proteção
a maternidade e a infância. Aí, geralmente, em prova, galera, ele fala proteção ao idoso, né? Para o gabarito ficar errado, tá? É a maternidade e a infância, como está escrito aqui, ó. Maternidade e a infância, tá? T de trabalho, T de transporte. Olha só que maravilha seria se o Estado conseguisse prestar tudo isso aqui para a gente com 100% de excelência, né? Você acaba gerando uma igualdade entre as pessoas, né? Sou uma pessoa desprovida de recursos, perfeito? Sou um assalariado, mas o Estado está me dando acesso ao transporte gratuito, o Estado está me dando saúde gratuita, educação gratuita, moradia gratuita. Pegou a visão aí? Isso acaba me dando um conforto para que eu possa ter a dignidade da pessoa humana preservada, o mínimo existencial para você ter uma vida digna na prestação desses direitos. E acabar com esses serviços que o Estado me coloca à disposição, me igualando com aqueles que são ricos, que têm de fato condição de bancar toda essa estrutura de direitos que o pobre não tem. Tá? Ó, saúde, educação, moradia, né? Segurança. Cuidado, gente. Essa segurança que está aqui, ó, é a segurança pública. Observe que o tema segurança também está na lista dos direitos individuais, do artigo 5º. Mas a segurança que está lá é a segurança jurídica, de ninguém poder ser condenado a não ser pela autoridade judiciária competente, para a segurança da ampla defesa do contraditório. Aqui não, é segurança como prestação do serviço. É a segurança pública que o Estado vai garantir à sociedade. Ó, alimentação, problema grave depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Tá? Assistência aos desamparados. E o lazer. Então, se o Estado conseguir implementar esses direitos através de políticas públicas, isso acaba assegurando a isonomia material, né? Para que você possa dar um tratamento igual a todos, para que se garanta também a isonomia formal, de que todo mundo tem que ser igual perante a lei, perfeito? Então, o que adianta todo mundo ser igual perante a lei e o rico ter condição de pagar todos esses direitos e eu, pobre quebrado, não conseguir, né, prestar, né, ter acesso a uma saúde, acesso a uma educação? Essa igualdade não se sustenta. Então, o Estado vai ter que intervir e colocar esses serviços à disposição da coletividade, principalmente daqueles que são menos favorecidos. Perfeito? Essa é a dinâmica dos direitos sociais. Então tá aí uma forma de memorizar. Outra informação importantíssima sobre esse conteúdo é o seguinte: tem direitos que o doméstico não possui, na lista do artigo 7º. O doméstico, gente, ele não foi igualado ao trabalhador urbano e rural. Ele foi equiparado. O que mais cai em prova nessa parte dos direitos do trabalhador urbano e rural, que é o artigo 7º, é a lista de direitos que o doméstico não possui. Que o artigo 7º vai falar: trabalhador urbano e rural tem direito à proteção do emprego, que vai ser definida por lei complementar, que vai prever uma multa compensatória no caso de desemprego involuntário, que o empregado tem direito a piso salarial, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 na semana, ou 6 horas ininterruptas, tem direito à licença gestante de 120 dias, licença paternidade nos termos da lei, tem direito a férias, a 13º, não é isso? Tem direito à aposentadoria, né? Tem direito ao auxílio creche para criança de 0 a 5 anos de idade, não é isso? Proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre ao menor de 18 anos, de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Né? Vai recolher fundo de garantia por tempo de serviço. Tudo isso está na leitura do artigo 7º, uma lista de direitos que o trabalhador urbano e rural possui. Esses incisos, quando caem em prova, basta a leitura da Constituição. Trabalhador urbano tem direito ao repouso semanal remunerado, obrigatoriamente ou preferencialmente aos domingos?
na Constituição diz que é preferencialmente aos domingos. A licença gestante é de 120 dias ou de 180 dias? Na Constituição fala que é de 120 dias. Então, o que você vai trabalhar aqui é a letra da lei. Agora, nós temos essa lista de direitos aqui, ó, que o trabalhador doméstico não tem. E é ele que cai em prova, ó. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, não foi estendido à categoria dos domésticos. Participação nos lucros resultados desvinculadas da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definidos em lei também não foi estendido ao doméstico. Jornada de 6 horas para trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, o doméstico vai ficar na de 8 horas por dia, ó, e 44 por semana de 6 horas, ele não tem essa garantia. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, ele também não tem acesso a essa garantia. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres, perigosas, na forma da lei, então não recebe insalubridade nem periculosidade, o doméstico. Proteção em face da automação, na forma da lei, não tem essa garantia. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos, após a extinção do contrato de trabalho, e a proibição de distinção de trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, e a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, observe que a Constituição diz que doméstico não tem essa lista de direitos. Então, galera, cuidado. Não é correto afirmar que o doméstico foi igualado ao trabalhador urbano e rural. Ele foi equiparado. O artigo 7º, parágrafo único, lista alguns incisos que o doméstico não possui, que são esses que a gente acabou de ler aqui. E aí eu quero que você tenha uma atenção especial para esses incisos. Eles são os mais cobrados em provas. Perfeito? Fique esperto com isso aí, tá bom? Agora, fora isso, gente, é a leitura do artigo 7º, que vai falar quais são os direitos do trabalhador urbano e rural. O artigo 8º, que vai falar da parte de sindicato, que vai dizer que sindicato vai atuar nos interesses da categoria, que não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial, que equivale à área de um município, que a criação de sindicato independe da autorização do Estado, que o sindicalizado, se ele estiver filiado, pouco importa se ele é aposentado ou não, ele vai poder participar das decisões do sindicato, de que a galera que atua no sindicato tem uma estabilidade relativa, eles não podem ser demitidos, né, durante a vigência do mandato ou um ano após o término do mandato, a não ser que seja por justa causa. O artigo 10 e o 9 e o 10 já vai falar sobre direito de greve do empregado, cabe ao empregado decidir sobre o momento em que vai fazer a greve, perfeito? Então, tá? Serviços essenciais, a lei vai dispor as regras para que possa, então, né, a greve acontecer. Então, não pode 100% da categoria aderir ao movimento grevista nos serviços que são essenciais. Aí o Supremo tem o entendimento que, no mínimo, 30% do efetivo deve continuar prestando serviço. E o artigo 11 que vai falar que nas empresas com mais de 200 empregados tem que ser eleito um representante da categoria profissional dos empregados para negociar diretamente com o patrão, com o empregador. Então, basta a leitura, gente, do artigo 7º, do artigo 7, 8, 9, 10 e 11, para você fazer as questões sobre direitos do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Então, sobre direitos sociais, ficar atento às características e principalmente à lista de direitos que o doméstico não possui. Esses são os temas que filtram candidatos. Fora isso, você passando o olho no artigo 7º, 8º, 9, 10 e 11, você vai resolver todas as questões que envolvem esse tema. Eu trouxe aqui alguns itens para trabalhar com vocês. Olha esse item, ó. Transporte e lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição. Acabamos de ler isso no artigo 6º, né, gente? Então, no artigo 6º vai falar que lazer, transporte, educação, saúde, previdência, moradia, trabalho, não é isso? São direitos sociais que o Estado precisa atuar e colocar à disposição da sociedade. Então, está correto esse item aí, é a letra do artigo 6º. 2. A garantia do mínimo existencial, cuidado com essa expressão, ó,
do mínimo existencial, que decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, restringe a invocação da reserva do possível como uma proibição, como um óbice, à concretização do acesso aos direitos sociais. A gente viu que o princípio da reserva, vamos botar ele aqui, né? Princípio da reserva do possível, que é a disponibilidade financeira que o Estado precisa ter para garantir os direitos sociais, nós temos a atuação dele para o mínimo existencial e para a implementação total. Para a implementação total, a gente viu que o Estado pode alegar dificuldade financeira, porque depende de arrecadação, a construção dos hospitais, não é isso? Pode alegar. Mas o mínimo existencial, o Estado é obrigado a garantir, porque isso garante a dignidade da pessoa humana. Aí é que o Estado não pode alegar dificuldade financeira para não assegurar o mínimo existencial, porque isso garante o que, gente? Um fundamento da República, que é o da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Então esse gabarito é certo, ó. A garantia do mínimo existencial, que assegura a dignidade da pessoa humana, que o Estado não pode alegar dificuldade financeira, decorre da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, certo? Restringe a invocação da reserva do possível como proibição para concretizar o acesso a esses direitos? Sim, né? Vai restringir, porque o Estado não pode alegar essa dificuldade financeira e, por isso, não assegurar o mínimo existencial. Então, esse gabarito é certinho. Ele poderia alegar isso aí para implementação total. Então, beleza? Muito cobrado em prova. 3, ó. Princípio da unicidade, que veda a criação na mesma base territorial de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional, não alcança as entidades que, no âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos, representam a mesma profissão. Aqui, ó, leitura do artigo 8º da nossa Constituição. Tem que ficar atento a isso aqui, ó. Copiou, colou. O artigo 8º, lá no seu inciso 1º, vai falar para a gente sobre a organização sindical. Bora dar uma olhada na letra da lei que já resolve, ó. Vem comigo, ó. Artigo 8º, ó. É livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte, ó. Primeiro, que a lei não pode exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, tá vendo? Ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. No 2, é vedado a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, olha aí, ó, não podendo ser inferior à área de um município. Então a regra é que não pode ter 10 sindicatos de professores no mesmo município. Tem que ser um só, dentro da mesma base territorial que é o município. Qual é o papel do sindicato? Está aqui, ó. Cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Não é isso? Né? A Assembleia Geral fixará a contribuição, que, em se tratando de categoria profissional, será descontado em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Essa contribuição agora passou a ser facultativa. Antigamente, a contribuição sindical ela era obrigatória. Agora você contribui se você quiser. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Tranquilo isso aí. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas. Aposentado filiado tem o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. E é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, se você vai fazer questão sobre sindicato,
basta você dominar a leitura do artigo 8º da Constituição. Então, dito isso, gente, a gente vai marcar errado nessa questão, tá? Quando ele diz aqui que o princípio da unicidade veda a criação na mesma base territorial de mais de uma organização sindical representativa de mesma categoria profissional. Aí diz que não alcança as entidades que no âmbito de um mesmo município, mas em bairros distintos, representam a mesma profissão. Errado, alcança. Esse não está errado. Porque a gente viu que só pode ter um único sindicato na mesma base territorial, que é a área de um município. Beleza, gente? Tranquilidade? Tá? Então fique esperto aí. Olha lá. Errado o gabarito. Questão 4. Questão 4 diz para a gente: cláusula da reserva do possível não pode ser alegada pelo Estado como um obstáculo total à implementação dos direitos sociais. Olha a expressão, ó. Para a implementação total, o Estado pode alegar a reserva do possível, que é a disponibilidade financeira. Ele não poderia alegar se fosse para o mínimo existencial. Então esse gabarito está errado. Aqui ele pode alegar, esse não, deixa o item errado. Tá? Então, para o mínimo existencial, cai demais em prova, tá? Que garante a dignidade da pessoa humana é que o Estado não pode alegar dificuldade financeira, tá? Agora, implementação total, como depende de arrecadação de recursos e de políticas públicas, o Estado pode alegar dificuldade financeira. Então, tá aqui. Sempre cai em prova isso aqui. Você precisa ficar esperto com essa informação. Beleza? Vamos lá. Aqui o Estado pode alegar. Então, ficou errado o gabarito. 5. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais? Correto, né? Nós temos até uma brincadeira, ó. Primeira geração, primeiro, coloca o CD, ó, o mnemônico, ou seja, o que seria os direitos de primeira geração, CD, o C de direitos civis, aliás, não, perdoe. Primeiro liga o PC, deixa eu corrigir aqui, primeiro liga o PC, para poder memorizar, tá, o mnemônicozinho. Ó, primeiro liga o PC, né? O computador, o PC. PC vem de direito P de políticos e C de civis. Então, são os direitos políticos e civis, os de primeira geração. Tá? Os direitos políticos e os direitos civis, que é banhado aqui pela bandeira da liberdade da Revolução Francesa. Não é isso? Segundo, direito de segunda geração. Aperta o ESC. Olha aí, ESC vem de direitos econômicos. Então tinha que diminuir, gente, a desigualdade social que o capitalismo trouxe, né? Assim, concentrando a renda nos mais ricos e deixando uma massa proletariada miserável. Então, o proletariado, os empregados, queriam também participar da economia do Estado. O Estado precisava, então, distribuir esses recursos. É aí que começa a disseminação das teorias marxistas, tudo bem? Econômicos, direitos culturais e os direitos sociais. E terceira geração é os direitos da coletividade, não é isso? Tá? Liga o PC, aperta o ESC e aí coloca o CD. O que seria o CD? Os direitos coletivos, os direitos difusos. Os direitos de segunda geração vêm na bandeira da igualdade, para reduzir essa desigualdade social entre os mais ricos e os mais pobres.
Já o direito de terceira geração são os direitos que têm a ver com o tema da fraternidade lá da Revolução Francesa. Então, é uma forma de memorizar o direito de primeira, segunda e terceira geração aí, tá bom? Então, de fato, os direitos sociais pertencem à segunda geração ou dimensão, gabarito é certo. 6. As ações afirmativas do Estado na área de educação visam a garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração e assegurar a isonomia material. Olha aí, ó. Correto. Primeiro que educação é um direito social. Direito social é de segunda geração, que garante a bandeira da o quê? Isonomia, a bandeira da igualdade. E são as ações afirmativas, sim, porque depende da atuação do Estado para sua implementação. Deixa o Estado em uma posição de positividade quando ele constrói hospitais e contrata médicos, quando ele constrói escolas e contrata professores para colocar à sua disposição esses direitos sociais. Então, gente, tá certo aí. 7. E não existe previsão constitucional da aplicação aos empregados domésticos do prazo prescricional fixado constitucionalmente quanto ao crédito trabalhista igual para os trabalhadores urbanos e rurais. A gente viu que o doméstico não tem todos os direitos que o empregado urbano e rural tem, e esse é um deles. Esse prazo de prescrição aqui está lá no artigo 7º, parágrafo único. Não está na lista de direitos que foram entregues ao trabalhador doméstico. Esse gabarito é certo, o doméstico não tem essa prerrogativa constitucional. 8. A criação de sindicatos independe de autorização do Estado, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedado ao sindicato que represente a mesma categoria profissional, abranger a mesma base territorial de outro. Correto? Não é isso? De fato, independe de autorização a criação de sindicato, e um sindicato tem que atuar, um sindicato por área territorial que corresponde à área do município, que a gente viu lá no artigo 8º da Constituição. Gabarito também está corretíssimo aí. Então, gente, fechando aqui o entendimento. Para fazer questões sobre direitos sociais, você precisa dominar a literalidade do artigo 7º ao 11º. Do artigo 6º ao 11º. O artigo 6º é a lista dos direitos sociais: educação, moradia, transporte, lazer, não é isso? Trabalho, entre outros. O artigo 7º é a lista de direitos que o trabalhador urbano e rural tem. Então, direito a férias, 13º, repouso semanal, preferencialmente aos domingos, piso salarial, direito à insalubridade, periculosidade, atividade penosa, hora extra, adicional noturno, perfeito? Tá? Salário mínimo fixado em lei, recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço, auxílio creche, tá tudo isso lá na lista do artigo 7º, que você precisa dar uma passada de olho nele. O artigo 8º fala da parte de sindicatos. O artigo 9º vai falar da greve. E o artigo 10 vai falar da participação dos empregados nos órgãos que seus benefícios previdenciários estão em jogo. E o 11 vai falar que nas empresas com mais de 200 empregados tem que eleger um representante dos empregados para negociar diretamente com o patrão. Perfeito? É isso. Literalidade. Faz uma leitura do texto seco do artigo 6º ao 11º, depois baixa aí um volume de questões e começa a fazer. Perfeito? Que você vai ver que mais de 90% das questões de provas serão resolvidas pela literalidade do texto da Constituição, o famoso copiou, colou. Agora, quando cai em prova as características dos direitos sociais, não tem na leitura, aí é doutrina. Então, as características, geralmente, é o tema que reprova no conteúdo de direitos sociais, porque o resto, até quem nunca leu a Constituição, vai ter condição de fazer o gabarito. Trabalhador urbano tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço? Sim, não é isso? Trabalhador urbano e rural tem direito a 13º salário? Sim. Tem direito à aposentadoria? Sim. Tem direito a repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos? Sim. Então, até quem nunca leu a Constituição, por já ter tido uma relação de trabalho seletista, vai ter condição
de fazer esses itens, que é essa lista de direitos do trabalhador urbano e rural. Fechado? Então, recomendação, fazer muitas questões que você faz a releitura da Constituição com base nas questões. Grande abraço, professor Ricardo Blanco. Até a próxima, se Deus quiser.